Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Retornando do feriado, pós-ressaca de carnaval, trazendo as atualizações aqui do mercado e principalmente do Bitcoin. Começando aqui pelo calendário econômico, de relevante tivemos os pedidos iniciais pelo seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, resultado abaixo da previsão, que era de 223 mil novos solicitantes pelo benefício, não foi suficiente para trazer um dia positivo aqui nas três principais bolsas. Tivemos uma queda do S&P em 0,28, Dow Jones recuo de 0,54 e Nasdaq uma queda de 0,31. Vindo para o Bitcoin, pessoal, cenário um pouquinho diferente depois aí de sucessivos dias de queda. Tivemos uma ligeira recuperação, alta de 0,83, indo contra aí as três principais bolsas. Neste momento, para nós, aqui, preço mercado, 67.188 dólares. Então, vamos ver o que aconteceu após a última análise na quinta-feira passada. Quais são aí as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise, se for necessário amanhã na sexta-feira ou somente na segunda-feira. Então, pessoal, recapitulando, basicamente nós estávamos em um range bastante importante. Naquela ocasião, estávamos trabalhando a região desse suporte, fazendo alusão ao rompimento dessa região em meados aí de 8 de fevereiro. Tivemos novamente a confirmação de rompimento e aí estávamos utilizando aqui uma referência ou um ponto de decisão, né, seja para o rompimento ou a recusa de preço. Da mesma forma, a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas como principal entrave, fazendo aqui alusão a uma resistência. Então, pessoal, pelas circunstâncias, né, do que foi o cenário todos esses dias, né, pela amplitude da queda, a gente menciona que não seria uma surpresa, né, os compradores, né, conseguissem, né, o rompimento da média, fazendo com que o preço, né, fosse buscar aqui a proximidade da nossa resistência. Então, de fato, houve, né, a concretização por parte dos compradores. A gente fica bastante impressionado, né, com a assertividade, né, de cenário que temos trago aqui no canal. Então a gente teve sim, né, os compradores vencendo essa batalha. Houve, né, pessoal, a confirmação do nosso gatilho, né, a condição que foi imposta, que era o fechamento, né, de dois candlesticks acima da média, ambos com volume comprador e pelo menos um com característica de força. Então, vocês podem perceber que houve aqui fechamento acima, candlestick com padrão de força, volume comprador, segundo a mesma coisa. Tivemos aí o volume comprador, fechando acima, caracterizou rompimento. A gente foi buscar, pessoal, região próxima do 71. Acabou abrindo o bico aqui, né, pessoal? A gente tinha como um principal entrave a região próxima aí dos 71.800. Infelizmente, acabou não chegando a este nível. Nós sabíamos que toda essa região estava potencialmente conflitado, então num cenário muito positivo teríamos aí, né, uma tentativa de rompimento. Haveria necessidade de verificar a estrutura de preço, volume, candlestick, etc, para sabermos, né, se teríamos aí alguma condição de almejar níveis superiores de preço. Então acabou não concretizando, fez um topo menor, né, do que esse anterior, né, mostrando aí uma certa fragilidade ainda, né, de cenário, principalmente por parte dos compradores, né, diante de incertezas econômicas e a movimentação, né, de grandes recursos, né, por parte de institucionais, né, migrando aí para outros ativos, como ouro, prata, enfim. A gente tem um cenário
é bastante indefinido e o Bitcoin vem sofrendo bastante aí ao longo dos últimos meses, mas no longo prazo a gente mantém nosso otimismo em virtude, né, do fundamentalismo do ativo, né, toda a sua tecnologia voltada por trás, né, a descentralização financeira como um grande catalisador da inovação e a gente vai fazendo aqui o nosso trabalho de formiguinha dia após dia sem apavorar, né, pessoal? A gente sabe que temos muito potencial, mas vamos por partes, sem atropelar o processo, trazendo aí as atualizações de movimentação do preço um dia após o outro, né, e tentando aproveitar, né, essa volatilidade que o mercado cripto acaba nos oferecendo. Beleza, pessoal? Então, vamos ver o que está rolando aqui para a gente tentar entender, pessoal, as possibilidades aí de cenário já para amanhã, talvez para o final de semana. Bom, pessoal, a gente teve aí vários dias, né, após a aproximação lá da nossa resistência, vários dias aí consecutivos, né, de queda, né? Mesmo que na segunda-feira nós tivemos aí a prevalência de volume comprador, mas veio para nós aí um candlestick, a característica de indefinição, não alterou muita coisa, manteve-se, né, a estrutura descendente, né, topos descendentes, fundos descendentes, são basicamente preço trabalhando dentro de um canal descendente. Porém, pessoal, algo que me chama a atenção, né, foi que tivemos, né, de formação de candlestick hoje, tá, pessoal? A gente percebe que os compradores eles acabaram prevalecendo no diário, mesmo que o volume sendo inferior aos vendedores no dia de ontem, mas é alguma coisa, pessoal, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque quando a gente analisa mais no macro, a gente ainda vê um cenário um pouco lateralizado, né? Talvez seja aí algum tipo de consolidação do mercado. E talvez, né, pessoal, ponto mais abaixo aí dos 66, 65 mil, a gente poderia ter mais amplitude de queda. Talvez seria uma movimentação mais verticalizada. Talvez, né, este é o motivo, né, dos compradores estarem tentando alguma coisa aqui novamente, né, em virtude dessa possibilidade do mercado ganhar aceleração, né, partindo do princípio da perca dessa região próxima aqui, 66, dos 65 mil, tá? Então, pessoal, o que a gente precisa colocar no radar para acompanhar aí entre agora pela madrugada até na segunda-feira? Talvez os compradores eles podem tentar um ensaio, tá? Ensaio buscar a região dos 70 mil novamente, né? Fazendo aí um topo menor do que esses dois anteriores, né? Seguindo aqui a estrutura lógica, né, eles poderiam buscar a região dos 70, seria um topo menor do que esse, que seria menor do que esse. Não faria muita surpresa. Agora, não sei se teremos, né, força o suficiente para irmos direto. Talvez poderemos testar novamente aqui a região, pessoal, próxima dos 66, 65,5, e aí a partir desse ponto a gente de fato vai verificar a intenção dos compradores, né? Vamos buscar formação de candlestick, volume e estrutura de preço. Então é imprescindível que você reduza tempo gráfico. Confirmando aqui, pessoal, a gente deve sim, né, ensaiar aí uma retração por parte dos compradores e eu acredito que a região dos 70 mil seja um destino bastante plausível, um cenário muito, né, pessoal, positivo aí. A gente pode pensar novamente aqui na proximidade dos 71, 72. Só que alteraria a estrutura de preço, né, pessoal? A sequência lógica aqui de topos descendentes. Então seria algo bem atípico, né? O mercado acaba respeitando muito a estrutura de preço e, para mim, né,
mais factível ou plausível, né? Confirmando aqui, né, pessoal, pelos compradores com as condicionantes, a região de 70 seria bastante factível e aí posteriormente, né, a recusa de preço, novamente, a busca aí por níveis inferiores, tá? Então acho que esse cenário é bastante possível, tá? Em virtude do que foi apresentado aqui de formação de candlestick no dia de hoje. Agora, pessoal, vai depender muito, né, de como os compradores vão reagir novamente, né, com o preço retroagindo. É óbvio que pode acontecer do preço acabar indo direto aí, pessoal, adentrando o volume comprador, tem essa possibilidade, mas a gente precisa ser mais conservador aqui nas análises, então a gente vai tentar analisar com bastante carinho o que teremos, né, de condicionantes aqui nessa região, porque evidenciando aí esses pontos que eu mencionei, a gente pode ter essa tentativa de ensaio aí, né, na busca ali da região dos 70 mil dólares, tá? E aí, é óbvio, né, pessoal, concretizando aí tudo isso que foi colocado para vocês, região aqui, né, a gente vai analisar com bastante carinho, mas ao que tudo indica, seria a manutenção dessa estrutura que vem sendo aí formada, né, por topos descendentes. Quando a gente olha no semanal, ainda bastante pesado aqui, né, os vendedores sobressaindo, então os compradores ainda de forma muito tímida. Isso é um cenário muito ruim porque a gente sabe que volume induz tendência e até o momento é só volume vendedor para nós aqui, né, pessoal, no semanal, no mensal ainda bem carregado, né? A gente vem para fechar o mês aí com os vendedores novamente atuando. Então nós não temos aí boas condicionantes ao lado dos compradores. Então por isso a minha cautela, mas volto a reafirmar, o preço ele nunca vai direto, né, pessoal? Então esses momentos aí de consolidação, o mercado, né, retraindo, depois acaba subindo, aí retrai, sobe mais um pouco, retrai, enfim, é bastante comum. Obviamente, a gente precisa estar atento a esses meros detalhes porque fazem, né, a total diferença. Outro ponto importante, pessoal, acho que até pela amplitude aqui dessa região que a gente utilizou bastante, né, por vários dias essa referência que antes, né, era um suporte, depois virou uma resistência, depois novamente virou um suporte. Talvez não faça mais sentido a gente utilizá-la. A gente vai fazer somente a manutenção aí das referências na horizontal, como vocês podem ver no gráfico. Obviamente, né, aparecendo algo novo, a gente irá colocar. E até pelo que foi compartilhado com vocês aqui, pessoal, eu não vou considerar um suporte, mas uma referência aqui, né, de suporte para a gente analisar de fato, né, se os compradores irão colocar aqui as condicionantes positivas, né, justamente para a gente imaginar a possibilidade, né, desse pullback. Vamos deixar esse ponto mais ou menos aqui na região dos 65,5, né, para a gente analisar com carinho, evidentemente, o preço retroagindo e, de fato, entender se os compradores tentarão essa reação ou, né, se aqui será, né, pessoal, ponto de partida aí para ganho de velocidade e aí a busca, né, pela região dos 63 aos 60 mil, região potencialmente conflitada, né, pessoal? A gente tem a abertura e fechamento desses dois titãs e temos muita acumulação de lotes aqui no livro de ofertas. Então, evidentemente, os compradores aqui, com toda certeza, irão reagir de uma forma um pouco mais enérgica, né, mais incisiva. Mas isso aí a gente deixa mais para frente, né? Vamos manter aqui o processo, fazendo um pouquinho por dia e aí com calma a gente vai trazendo as novidades aqui para todos vocês. Fechado, pessoal? Vamos ver o livro aqui, se a gente vê alguma uma coisa interessante
ao que tange de acumulação, pessoal, a região de 65. A gente tem quase 12 milhões de dólares. Região de 65, pessoal, bem próximo aqui, né? Da nossa mini referência de suporte, né, pessoal? Pelo menos para análise de hoje, até aí, quem sabe, na segunda-feira. Então faz total sentido, né? Porque a gente colocou como uma hipótese dos compradores tentarem aí uma retração, uma reação, né, pessoal? Quem sabe buscando novamente aqui a região dos 70. Então, total sentido, né? Então, mais um sinal de alerta aí para vocês. Temos lotes aqui. Mais abaixo, região dos 64 mil. Não é uma barreira, mas a gente tem aí 5,7 milhões de dólares. Aí já é mais abaixo. Talvez não faça tanto sentido. E aí, pessoal, da região dos 63 a região dos 60 mil, pessoal, como eu mencionei, a gente tem muito lote posicionado. Só na região de 60 mil, pessoal, são 45 milhões de dólares posicionados. É muito dinheiro, né? Foi o que eu disse. Aqui sim, a gente vai ter um imbróglio. Os compradores vão querer alguma reação. E, obviamente, nós estaremos aqui presentes para colher todas essas evidências, tá? Então, muito cuidado aí da região do 63 ao 60. Ali a gente deve ter uma briga pesada. Vamos ver se futuramente nós teremos, né, esse ímpeto por parte dos vendedores para buscar novamente esse range. E pelo lado dos vendedores, pessoal, olha só que interessante, a acumulação só nos 70 mil, 9 milhões de dólares posicionados, pessoal. Então acaba facilitando, né, inclusive a nossa tese de que os compradores podem tentar, né, buscar esse pullback, justamente na região de 70, onde temos 9 milhões de dólares posicionados. Então uma mini barreira. Total sentido também, né, pessoal? Vai depender muito do que tivermos de informações, evidências aqui nessa região marcada aí para todos vocês. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Vamos acompanhar juntamente. Havendo a necessidade de atualização, a gente retorna amanhã na sexta-feira. Agora ficando mais ou menos dentro aqui, né, pessoal? O que foi estipulado aí dos níveis, né, das nossas marcações. A gente retorna na segunda-feira trazendo as novidades e tudo que aconteceu para vocês nos próximos 3 dias. Fechado? Então é isso. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise. Tchau, tchau.